Saudações, gente! Chegamos a um assunto que não é muito cobrado no Enem. Na realidade, teve uma incidência baixíssima no Enem. No entanto, devido à sua elegância e à sua possibilidade de ser usado na próxima aula de sistemas lineares, resolvemos colocar aí para você. Mas se você for fazer escolas militares ou alguns vestibulares aí pelo país, o assunto determinantes pode aparecer. Então, vamos lá comigo? O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, por exemplo, de ordem 2 é 2 por 2, de ordem 3 é 3 por 3. Então veja, só existe determinante quando o número de linhas é igual ao número de colunas, quando a gente tem matrizes quadradas, conforme a última aula. Mas o que é o determinante de uma matriz quadrada de ordem n? É um número real a ela associada, que é sempre utilizado para a resolução de sistemas de equações lineares, seja 2 por 2, que já vimos, ou 3 por 3 na próxima aula. Então, em resumo, o determinante é sempre um número que se associa a uma certa matriz quadrada de ordem n. Para calcular o determinante, devemos observar a ordem da matriz quadrada. Se ela tiver ordem 2 por 2, a gente está vendo um exemplo aqui, ó. Você tem uma matriz A, B, C, D, observe que a matriz é representada por parênteses, e na hora que eu coloco essas chaves aqui, lembrando o módulo, eu leio o determinante da matriz A, que a gente chama det-A. Perfeito? Então, vamos lá. Se a nossa matriz tiver ordem 1, uma linha e uma coluna, o determinante é o próprio elemento da matriz. Então, a matriz A, que tem uma linha e uma coluna, o determinante dela é o próprio número que está aqui, 5. Se tiver ordem 2, aí olha como é interessante. Eu estou colocando para você os elementos A1, primeira linha e primeira coluna, A12, primeira linha e segunda coluna, A21, segunda linha e primeira coluna, e o A22, segunda linha e segunda coluna. Você lembra que a diagonal principal é aquela em que o I é igual ao J. Então, a diagonal principal seria essa linha azul, que pega desde o primeiro elemento A11 até o último A22. E a diagonal secundária, gente, é a que está no sentido oposto, é essa linha vermelha. Então, por definição, o determinante dessa matriz aqui vai ser produto da diagonal principal, ó, A1 vezes A22, menos, olha o parênteses, produto da diagonal secundária, A21 vezes A12. Vamos ao exemplo? Está aí a matriz, 8, 3, menos 2 e 1. Quem é a diagonal principal? 8 e 1. Quem é a diagonal secundária? Menos 2 e 3. Como é que se calcula esse determinante? Vamos comigo. Ó. Diagonal principal, ó, linha azul, 8 vezes 1. Menos, parênteses, aí eu botei uma chave, eu vou multiplicar menos 2 vezes 3. Então, 8 vezes 1 é 8, menos 2 vezes 3 é menos 6, só que eu tenho que fazer menos com menos. Então, o determinante dessa matriz A vale 14. Esse número tem a ver com essa matriz. E também tem a ver com a solução de um sistema linear, ok? O exemplo para a ordem 3, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas quadradas. O procedimento, gente, consiste em repetir as duas primeiras colunas e executar a soma das multiplicações das 3 diagonais, começando lá de cima até lá embaixo, subtraído da soma das multiplicações das 3 diagonais, começando lá embaixo e indo lá para cima. Vamos ver um exemplo para facilitar. Está aí uma matriz A, e onde eu já estou representando os colchetes, não significa módulo, gente, significa dizer que é o determinante. Então está aqui o determinante dessa matriz A. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, concorda? Então, de novo, como é que eu calculo o determinante de uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas? Repito as duas primeiras colunas. E faço o que depois? 3 diagonais de cima para baixo. Eu começo lá do número 1, primeiro elemento, e vou na diagonal. 1, 5 e 1. Depois eu pego o vizinho dele, 2, menos 2 e menos 3. Depois eu pego o terceiro vizinho, 4, 0 e 4. Aí multiplico, vamos lá. Ó. 1 vezes 5 vezes 1 está aqui. 2 vezes menos 2 vezes menos 3 está aqui. Ó. 4 vezes 0 vezes 4 está aqui. Menos, abre o parênteses ou a chave, e eu vou fazer agora de baixo para cima. Menos 3 vezes 5 vezes 4 está aqui. 4 vezes menos 2 vezes 1 está aqui. E 1 vezes 0 vezes 2 está aqui. Tenha muito cuidado com as multiplicações e os sinais. Vou fazer devagarinho. 1 vezes 5 vezes 1 é 5. Menos com menos é mais, né?
2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, 5 mais 12, 17. Aqui dá 0. Então, aqui deu 17. Vamos pegar esse povo aqui agora, devagar. Ó. 5 vezes 4 vezes menos 3, menos 60. 4 vezes menos 2 vezes 1, menos 8. Então, aqui dentro dá menos 68, que aqui vai dar 0. Então, ficou 17 menos, olha o que está dentro da chave, menos 68. Menos com menos, mais. Então, a matriz A, que criou esse determinante, tem um número associado a ela que é 85. Gostei, viu, cara? E se a ordem da matriz for maior que 3? Se for uma matriz quadrada de ordem maior que 3? 4 por 4, 5 por 5, aí o procedimento de resolução, gente, é um pouquinho trabalhoso. Eu vou sugerir para você dois métodos diferentes, mas que chegam ao mesmo resultado. O primeiro método é chamado Teorema de Laplace e o outro é a regra de Chiol. Então vamos com calma, cada um deles. Como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem maior que 3? Só deixando claro que esse teorema também resolveria determinantes de ordem 3. Só que se torna complexo o cálculo para a ordem 3 através do Teorema de Laplace. Por isso que ele é indicado para determinantes de ordem maior que 3. 4, 5, por aí vai. Qual o roteiro? Eu seleciono uma fila, que pode ser linha ou coluna. Aí depois eu faço o quê? Eu somo todos os produtos dos números da fila selecionadas pelos seus respectivos cofatores. Mas, Carlos, o que danado é cofator? Vamos explicar, tá certo? O cofator é um certo elemento da matriz IJ, então o cofator da linha I e da linha J é dado por menos 1 elevado a I mais J vezes o DIJ. Esse DIJ é uma outra definição que a gente chama de menor complementar. Que é o que esse DIJ? É o determinante da matriz obtida, retirando-se a linha I e a coluna J. Então, se eu quiser, por exemplo, o cofator 2, 3, eu faço menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o menor complementar da linha 2 e da coluna 3. Ou seja, eu retiraria a linha 2 e a coluna 3. Tá bom? Eu preciso, então, fazer um exemplo para você. Então, anote aí, gente. Para utilizar o Teorema de Laplace, sempre escolha uma linha ou a coluna com o maior número de zeros possíveis. Daqui a pouco eu vou lhe explicar por quê. Então, olhando aí para essa matriz A, que já coloquei o determinante dela, você vê que a quarta linha é a melhor escolha, porque aqui tem mais zeros, elementos nulos. Então, de novo, a utilização do Teorema de Laplace se torna muito fácil quando eu escolho uma linha ou coluna com a maior quantidade de zeros possível. Então, você vai ver que eu escolhi a linha 4, tá certo? Não, Carlos, mas você também poderia escolher a coluna 2. É verdade, gente. Ou eu poderia escolher a linha 4, ou poderia escolher a coluna 2. Ambas têm 3 zeros. É verdade, passou batido, Carlos. Então, tanto faz, né, Carlos? Escolher uma linha ou uma coluna. Perfeito. Então, vamos mudar para a coluna 2 para a gente poder acompanhar aqui no slide. Então, escolhendo-se a segunda coluna, mas poderia ser qualquer uma ou qualquer linha, por ter maior quantidade de zeros, vem. Galera, o que diz a regrinha? Escolhi a coluna 2, então vamos ver o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar todos os elementos da coluna 2 e multiplicar pelo seu cofator. Então, veja, esse aqui é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, ó, A1, 2, vezes o cofator dela, A1, 2. Depois eu peguei o próximo, o A2, 2, elemento da segunda linha e da segunda coluna, veja as cores, está de amarelo, vezes o cofator A2, 2. Depois eu peguei terceira linha e segunda coluna, está de azul agora, o A3, 2, vezes o cofator A3, 2. Depois eu peguei a quarta linha e segunda coluna, está de roxo agora, ó, A4, 2 vezes A4, 2. Galera, de cara eu já percebo o que aqui? Já vou eliminar essas três parcelas aqui. Eu vou eliminar o amarelo, o azul e o roxo. Por quê? Porque o A22 vale 0. O A32 vale 0 também. E o A42 vale 0. Então, tudo isso aqui morreu. Ficou apenas isso aqui. Aí lembre, o que é cofator menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar 1, 2. Então, vamos lá. 2 vezes. Galera, isso aqui vai ficar como? Ó, eu preciso ver quem é o D12 agora, viu?
Como é que a gente faz, Carlos? O menor complementar 1, 2. Você lembra da teoria? Menor complementar 1, 2. Eu elimino a primeira linha pela segunda coluna. O que restou eu faço o menor complementar, que é o valor deste determinante aqui. Mas, Carlos, como é que se calcula o valor desse determinante? Volte à maneira de resolver que a gente viu agora há pouco, que é chamada de regra de Sarri. No português a gente chama de saldos. Você vai repetir as duas primeiras colunas e já vai começar a treinar aí, fazendo do mesmo jeito do exemplo anterior. Verifique que o determinante dá menos 12, ou seja, o menor complementar aqui vai ser menos 12. Então vamos substituir, né, Carlos? 2 vezes menos 1 elevado ao cubo vezes menos 12. Lembra, o menor complementar nada mais é do que o determinante quando você retira o 1, que é a primeira linha, e a segunda coluna. Então eu retirei primeira linha e segunda coluna. O que restou é o determinante. E aí, gente, fazendo a continha, ó, menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos 12. Menos com menos é mais. Esse determinante vale 24. Carlos, e se eu fizesse essa mesma questão usando a regra de Chió? Segue um outro procedimento, né? É um outro procedimento, que também tem que dar 24. Só que tem um detalhe. Para usar a regra de Chió, é necessário, gente, que o primeiro elemento, primeira linha e primeira coluna, seja necessariamente 1. Atenção, só se pode utilizar a regra de Chió se o elemento A11 for 1. Se não for, ou você utiliza outro método, ou faz algumas propriedades do determinante, que a gente vai ver daqui a pouco, para que o primeiro elemento seja 1. Tá? Então, como é que a gente faz para utilizar a regra de Chió? Eu retiro a primeira linha e a primeira coluna da matriz, ou seja, eu vou retirar o A11. Dos elementos que restaram na matriz, eu subtraio o produto dos dois elementos suprimidos, um da linha e o outro da coluna, correspondente a este elemento restante. Carlos, não entendi. Com os resultados das subtrações realizadas no passo anterior, será obtida uma nova matriz com ordem menor. É menor porque se eu retirei o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, eu reduzi a ordem da matriz. E pode-se mostrar que o determinante dessa nova matriz com a ordem menor é o mesmo do determinante da matriz original. Carlos, vamos pegar o mesmo exemplo da questão com Laplace e fazer. Primeiro, eu posso usar a regra de Chió? Posso. Por quê? Porque o primeiro elemento aqui da primeira linha da primeira coluna é 1. Você ainda lembra como é que a gente faz? Então, vamos calcular o determinante do Chió? Eu retiro, né, gente? A primeira linha e a primeira coluna. Você está vendo que o que está de amarelo foi o que eu retirei. Agora, preste atenção. Depois que você retira, olha o que é que diz a teoria. De cada elemento que sobrou, você subtrai a linha e a coluna relativa a ele. Então, explicando melhor. Você está vendo aqui esse zero aqui, gente? Esse zero é o que sobrou. Você sempre vai pegar esse elemento e fazer menos a linha e a coluna que foi retirada. Então, qual foi o elemento da linha que ele está que foi retirado? 3. Qual foi a coluna que foi retirado? 2. Então, o que é que eu faço? 0 menos os vizinhos a ele. 3 vezes 2. Fica aqui, 0 menos 3 vezes 2. O 1 agora vai ser o quê? Comigo, o 1 vai ser o quê? Retirar quem? O 3 que foi suprimido dele e a coluna. Então, você sempre pega a linha que foi retirada dele e a coluna. Então, eu faço 1 menos, bora, 3 vezes 3, está aqui. Ó. Esse 0 aqui, 0 menos 3 vezes 1, está aqui. Ó. Vamos ver esse 0 aqui agora da segunda linha, bora. 0 menos 2 vezes 2, está aqui. Ó. Esse 5 aqui, ó, 5 menos, olha só o que está de amarelo, 2 vezes 3, está aqui, ó. Esse 2 agora, 2 menos 2 vezes 1, está aqui, ó. Esse 0 aqui agora embaixo, 0 menos 0 vezes 2, está aqui, ó. E esse 2 aqui, 2 menos 0 vezes 3, está aqui. E esse outro 0 aqui, 0 menos 0 vezes 1, está aqui. Quando eu faço essas continhas aqui, gente, o meu determinante fica 0 menos 6 menos 6, 1 menos 9 menos 8, 0 menos 3 menos 3, e as outras continhas ficou isso aqui. Quando você calcula esse determinante pela regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, deu o mesmo resultado, tá vendo? 24. E aí, cara, gostei, viu?
24, o mesmo resultado utilizando o teorema de Laplace. Mas lembre, só pode usar XO se o elemento da primeira linha da primeira coluna for 1. Se não for, vá lá para Laplace ou faça alguma artimanha que a gente vai ver nas propriedades para ficar 1 aqui. Cara, gostei. Cara, dentro de determinantes, algumas vezes eu não vou precisar fazer o cálculo do determinante não, né? Não. São propriedades que você tem que estar afiado, né? Você que vai fazer Enem talvez nem precise disso. Mas você que vai fazer algum concurso militar ou alguma prova mais específica, você tem que dominar as propriedades. Então vamos lá comigo. As propriedades dos determinantes têm como objetivo simplificar o cálculo dos determinantes. Então vamos começar, gente. Primeira propriedade. Ao olhar para uma matriz e verificar que os elementos de uma linha ou de uma coluna são todos iguais a zero, o valor do seu determinante é zero. Então, gente, se você pegar qualquer matriz que tenha toda uma linha ou toda uma coluna composta de zero, o determinante dá zero. Repita as duas primeiras colunas e verifique. Dá zero. Linha ou coluna formada só por zero, o determinante é zero. Segunda propriedade, cara. Caso ocorra igualdade de elementos entre duas linhas ou duas colunas, o determinante é nulo. Então, olha para cá, gente. Você consegue ver duas linhas, não precisam ser vizinhas, ou duas colunas idênticas, consigo, cara. A primeira linha e a terceira linha, os elementos são iguais. Acredite, o determinante é zero. Verifique. Gostei, cara. Terceira propriedade. Olhando para uma matriz, se duas linhas ou duas colunas, não precisam ser vizinhas, têm elementos de valores proporcionais, o determinante também será zero. Como assim, Carlos? Proporcional. Imagine uma linha e eu multiplique todos os elementos dessa linha por um determinado número, ou divida. Se isso acontecer, o determinante é zero. Então vamos ver se você vai perceber onde é que existe proporcionalidade aqui. Olhe para a primeira linha, gente. A primeira linha é formada pelos elementos 2, 4 e 6. Observe que a segunda linha é proporcional a ela, ou seja, eu obtenho a segunda linha multiplicando pelo mesmo número os elementos de cima. Eu multipliquei a primeira linha por 2. 2 vezes 2 deu 4, 4 vezes 2 deu 8, 6 vezes 2 deu 12. Se isso acontecer na linha ou na coluna, acredite, o determinante é zero. Massa, Carlão. Quarta propriedade. Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de um número por um certo número k, o seu determinante vai ficar multiplicado por k. Então vamos entender. Essa primeira matriz, se você fizer o cálculo dela, repetindo as duas primeiras colunas, eu garanto que dá 194. Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi multiplicar a primeira linha por um número. Eu multipliquei só a primeira linha por 2. Então, em vez de 7 fica 14, em vez de 4 fica 8, em vez de 6 fica 12. Aí eu pergunto a você, qual foi o número que eu multipliquei essa linha por 2? O determinante acompanha e também fica multiplicado por 2. Isso pode ser feito na linha ou na coluna, tá bom? Quinta propriedade. Caso a matriz quadrada seja multiplicada pelo número real k, seu determinante passa a ser multiplicado por k elevado a n. Vamos simplificar isso. Se você tem uma matriz 3 por 3, multiplicou a primeira linha por 2, a segunda linha por 2 e a terceira linha por 2, você faz 2 ao cubo, o novo determinante. Por quê? Porque cada linha foi multiplicada por 2. 2 elevado à ordem da matriz, tá? Então, o determinante de uma matriz multiplicada por k é o número que você multiplicou elevado à ordem multiplicado pelo determinante de A. É uma propriedade que é muito usada, tá certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, que tem determinante 5. Qual é o determinante que eu vou obter se eu multiplicar todos os elementos da matriz por 2? Se a matriz tem 3 linhas, vai ficar 2 ao cubo o cálculo do seu novo determinante. Então, o determinante da nova matriz 2A significa que todas as linhas ou todas as colunas foram multiplicadas por 2. Então, o novo determinante vai ser 2, que é o número que você multiplicou cada linha elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque se tem 3 linhas, eu multipliquei por 2, por 2, por 2. Então, o novo determinante é 2 ao cubo vezes o determinante anterior. 8 vezes 5 daria 40. Gostei, viu, Carlos, dessa quinta propriedade. Sexta propriedade. O valor do determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Sempre. Transposta e matriz original
tem o mesmo determinante. Mas, Carlos, eu esqueci o que é uma matriz transposta. É aquela em que o que era linha se transforma em coluna. Tá bom? Mesmo determinante. Sétima propriedade, também bastante utilizada. Ao trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o valor do seu determinante é o sinal trocado do anterior. Então, eu estou dando exemplo de uma matriz A, que é formada por 8, 3, 2 e 1. Você ainda lembra como é que calcula o determinante dela? Matriz da diagonal principal menos produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. 8 menos 6 dá 2. Aí o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu troquei de posição, percebeu? Ó, a segunda coluna passou a ser primeira e a primeira coluna passou a ser segunda. Como é que calcula o determinante? 3 vezes 2, 6, menos 8. O sinal trocou? Foi? Foi. Por quê? Porque eu troquei de posição duas linhas ou duas colunas. Tá bom? Oitava propriedade. O determinante de uma matriz triangular, seja ela triangular superior ou inferior, veja a aula de matrizes, é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. Galera, numa matriz triangular, todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal é composto de zero. Tanto faz. Então, por exemplo, nesse exemplo que você está vendo aqui, todos os elementos acima da diagonal principal é formado por zero. Poderia ser abaixo. Quando isto acontece, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Ó, 2 vezes 3 vezes menos 7. Verifique pela regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, dá menos 42. Gostei, cara. Nona propriedade, teorema de Binet. Considerando duas matrizes quadradas de ordens iguais e A vezes B a matriz produto, temos que, galera, é incrível. Você tem uma matriz A, calculou o determinante dela. Tem uma matriz B, calculou o determinante dela. Aí multiplicou A por B. Nessa matriz que você multiplicou A por B, se calcular o determinante, se verifica, gente, que o determinante do produto das matrizes é igual ao determinante da primeira vezes o determinante da segunda. Aí, cara, gostei. Exemplo, matriz A, qual é o determinante dela? 3 vezes 2, 6 menos 4, né? Principal menos secundária, deu 2. Olha a matriz B. 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais 12, 14. Quando eu fiz A vezes B, ó, gente, multiplica aí A por B, lembrando da aula anterior, daria essa matriz aqui. Vou só relembrar para você, como é que eu obtive 10 aqui? Pego a primeira linha e multiplico pela primeira coluna. Então, bora. 3 vezes 2, 6, mais 1 vezes 4, 6 mais 4, 10. Calculou o determinante aqui, deu 28. Aí eu pergunto a você, determinante de A vezes B é 28. Ele não é igual a 2 vezes 14? Bateu. Décima propriedade. Na realidade, não é a décima propriedade, é uma consequência do teorema de Binet. Uma consequência importante do teorema de Binet trata da matriz inversa. Você ainda lembra que o determinante da matriz de identidade é 1? Sim, porque a matriz de identidade é aquela formada só por 1 na diagonal principal e tem 0 os outros elementos. O determinante da matriz de identidade, aquela formada por 1 na diagonal principal, é sempre 1. Então, se eu usar a lei de Binet, o teorema de Binet, determinante do produto de uma matriz pela sua inversa é o determinante da matriz vezes o determinante da inversa. Só que A vezes a inversa dá o determinante da identidade. Lembra, gente, que uma matriz multiplicada pela sua inversa dá a identidade, só que o determinante da identidade vale 1. Então, vai ficar que o determinante de A vezes o da inversa é 1. Passa o determinante de A dividindo. Olha que resultado interessante, gente. O determinante de uma matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Só é possível ter inversa, né, gente, se o determinante de A for diferente de zero, se ela for uma matriz singular. Muito bem, cara, gostei. Décima propriedade que será muito utilizada na aula de sistemas lineares, principalmente 3x3, é o chamado Teorema de Jacobi. Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formamos uma nova matriz,
se verifica, gente, que o determinante dessa nova matriz é igual ao determinante da matriz inicial. Então, vou explicar melhor. Imagine que você tem uma linha e multiplique por algum número e some com a outra linha da matriz. Aí o resultado você substitui nessa linha original. Acredite, gente, o determinante é o mesmo. Então, vou dar um exemplo para você. Olha a primeira matriz, que é formada pelos elementos 1, 3, 5, 4, 2, menos 7, 4, 1 e menos 6. Você está vendo aqui que eu tenho a coluna 2, né? Então, olha só o que é que eu vou fazer. Olhe para a coluna 2, olha o que é que eu vou fazer com ela. Eu vou substituir pela azul. Agora, antes de fazer isso, ó, nova coluna 2. Olha o que foi que eu fiz. Eu resolvi multiplicar a coluna 1 por menos 3 e somar com a coluna 2. Aí eu coloco ela no lugar dessa aqui, ó. Então, eu multiplico. Poderia ser a terceira coluna, tá, gente? Eu escolho qualquer coluna diferente da que você está, multiplico pelo número e somo por ela mesma. Então, bora. Ó. Olhando para cá, eu vou fazer menos 3 vezes a primeira coluna e somar com a segunda. Aqui, ó, vá. Menos 3 vezes 1, mais 3. Menos 3 mais 3, bota o resultado aqui, ó. Agora, ó, menos 3 vezes 4, menos 12 mais 2, coloca aqui menos 10, ó. Vou pegar agora o primeiro elemento e multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12, mais 1, menos 11. Acredito, gente. O determinante dessa matriz será igual a dessa daqui. Esse é o teorema de Binet. Multiplico os elementos de uma linha por um número e somo pela linha atual, pelo coluna atual, obtenho uma nova coluna, os determinantes serão os mesmos. 11ª propriedade. Se você pega os elementos de uma linha de uma matriz e soma com a outra, e você vai obter uma nova linha na terceira matriz, se verifica que o determinante dessa terceira matriz é o determinante da primeira mais o determinante da segunda. Então vamos lá. Ó. A primeira matriz eu peguei a segunda coluna, 3 e 9. Na matriz B eu peguei a segunda coluna, 1 e 4. Aí o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi somar 3 mais 1 deu 4. E resolvi somar 9 com 4 deu 13. Fiz o determinante da primeira, deu 3. Fiz o determinante da segunda, ó, como é que faz? 1 vezes 4 menos 2 vezes 1, deu 2. Esse determinante aqui deu 5. Então, veja, o determinante de A mais o determinante de B dá igual ao determinante de C. Isso acontece quando eu somo uma linha de um com a outra, ou poderia ser as colunas, obtendo a nova matriz ou um novo determinante. Então, o determinante da nova matriz, ou da nova matriz obtida, é o determinante da primeira mais o determinante da segunda. Perfeito, Carlos. E para a gente encerrar a parte teórica, o determinante de Vandermonde. Muito chique esse Vandermonde. Galera, o determinante de Vandermonde, ele sempre tem só um na primeira linha. Olha aí. Agora olhe para a segunda linha. Ele é formado por A, B, C e D. Então, para você identificar o determinante de Vandermonde é muito simples. A primeira linha sempre é formada por elementos 1. E a partir da segunda linha, o que é que eu faço? Eu elevo ó, ao quadrado a de baixo, o B ao quadrado, C ao quadrado e D ao quadrado. E a última linha, a segunda linha ao cubo, a segunda linha ao cubo, a segunda linha ao cubo e a quarto elemento da segunda linha ao cubo. Então, nunca esqueça do determinante de Vandermonde. Na realidade, ele pega a segunda linha, eleva a 1, depois ao quadrado e depois ao cubo. Aqui ele elevou a 0, por isso que deu 1, né? Então, o determinante será... Olha a segunda linha, gente. É a diferença entre os elementos. Então, bora comigo, ó. Vamos lá. Tá vendo o número? Tá vendo A aqui? Eu faço B menos A, que multiplica C menos A, que multiplica D menos A. Aí, agora, eu vou pegar o B como referência. Aí, faço C menos B e D menos B. E, finalmente, o C como referência, D menos C. Está aí o determinante que você vai obter para qualquer ordem, não importa, é sempre calculado por essas diferenças entre si, sempre da segunda linha. E aí, no YouTube, tem um cálculozinho utilizando o determinante de Vandermonde para você testar. Olha aí nos slides em PowerPoint e dá uma verificada lá no YouTube, tá bom? Eu vou dar um exemplo, tá? Para você complementar lá o YouTube. Como é que eu sei que esse determinante é de Vandermonde? Olha a primeira linha, formada apenas por 1. Olha a segunda linha agora, 5, 4, 3 e 2. Aí olha o que é interessante. Eleve ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9.
2 ao quadrado é 4. Pega a segunda linha, eleva ao cubo. 5 ao cubo é 125. 4 ao cubo é 64. 3 ao cubo é 27. E 2 ao cubo é 8. Como é esse determinante? Atenção, hein? Pegando 5 como referência, o primeiro elemento, todos que estão depois dele vão subtraindo ele. Então vamos lá, ó. 4 menos 5 está aqui. 3 menos 5 está aqui. 2 menos 5 está aqui. E agora, pega o 4 como referência e subtrai tudo que está na frente dele. Ó. 3 menos 4 está aqui. 2 menos 4 está aqui. E finalmente, pega o 3 como referência e subtrai o que está na frente dele, 2 menos 3. Fez a continha, gente? Esse determinante aqui daria 12. Tá aí, Carlos? Gostei. Ei, Carlos, muitas propriedades dos determinantes, são muitas. Talvez por isso esse assunto não tenha tanta incidência, ou seja, é raríssimo para cair no Enem. Tá bom? Deixa para estudar por último, se você tiver um tempinho, tá bom? Nós agora vamos fazer muitos exercícios, baseado principalmente em escolas militares, alguns vestibulares aí pelo país, tá bom? Então vamos lá comigo? Carlos, esse exercício 1. Considera a matriz A formada pelos elementos 1, menos 1, 2 e 1. É uma matriz quadrada de ordem 2. Ele quer que você encontre o determinante da matriz inversa. A gente vai usar uma das propriedades, tá? Será que você lembra qual é? Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o determinante da matriz A. Elementos da diagonal principal, 1 vezes 1, menos elementos da diagonal secundária multiplicados. Então, lá vou eu, 1 vezes 1 menos, aí eu multiplico a diagonal secundária, ó, menos 1 vezes 2. Então, aqui deu 1, menos 2. Então, o determinante de A deu 3. Galera, nona propriedade, teorema de Binet, a gente sabe que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original. Como o determinante da matriz inicial é 3, o determinante da inversa é 1/3, portanto, letra D de dado. Ei, Carlos, gostei dessa questão, né? O determinante da inversa é sempre igual ao inverso do determinante da matriz. Agora a gente vai adaptar com questões envolvendo função de segundo grau, para que a aula não fique só restrita a assuntos fora do Enem, tá? A gente aproveita e revisa alguma coisa de função de segundo grau e outros elementos que eu adaptei. Questão lá do IEPSU. Vamos lá. O salário total de um funcionário de certa empresa é composto de duas partes. Uma fixa, que tem valor dado por 1.230, e outra variável, que em reais é dado pela função 10 vezes x mais o determinante de uma matriz A, onde x é o tempo de serviço em anos do funcionário da empresa, sendo a matriz A dada por 1x, x ao quadrado, 2, 1, 0, 3, 5 e 1. Muito bem, cara. Se o salário total de um funcionário é 1.318, qual é o valor de x? Então vamos lá, né, para a gente treinar. Primeiramente eu vou calcular o determinante da matriz A. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, né? A matriz A era 1x, x ao quadrado, 2, 1, 0, 3, 5 e 1. Eu estou repetindo as duas primeiras, regra de Sarri, né? 1x, 2, 1, 3 e 5. Você ainda lembra como é que a gente faz, gente? A matriz A está aí, o determinante dela, vamos lá, né? Elementos da diagonal principal multiplicado, ó, de cima para baixo, uma vez, outra vez e outra vez. E depois eu vou pegar de baixo para cima 3 vezes, começando do 3 lá embaixo. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então vamos fazer agora comigo? Vamos lá, o que está de azul, 1 vezes 1 vezes 1 está aqui, x vezes 0 vezes 3 está aqui, x ao quadrado vezes 2 vezes 5 está aqui. Menos, agora vamos pegar o povo de baixo para cima, dentro do parênteses, dentro da chave. 3 vezes 1 vezes x ao quadrado está aqui, 5 vezes 0 vezes 1 está aqui, 1 vezes 2 vezes x está aqui. Não esqueça de colocar o menos e abrir a chave ou parênteses. Como é que fica isso aqui, gente? 1, x vezes 0 vezes 3 é 0, x ao quadrado vezes 2 vezes 5 é 10x ao quadrado. E aqui, ó, 3 vezes 1 x ao quadrado é 3x ao quadrado, 5 vezes 0 vezes 1 é 0 e aqui dá 2x. Então, como é que a gente faz agora essa diferença? Cuidado para não se atrapalhar, ó. 1 mais 10x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos com mais, menos 2x. Vamos ajeitar isso aqui, gente. 10x ao quadrado menos 3x ao quadrado, 7x ao quadrado. Então parou, né? Ficou 7x ao quadrado menos 2x mais 1. Ah, Carlos, estou entendendo. Então agora, gente, olhando o enunciado da questão, como é que a gente vai calcular o tempo de serviço? Foi dado na questão que o salário total do funcionário é a soma do seu salário fixo mais o salário variável, que é dado por 10 vezes x mais o determinante da matriz A que eu já calculei. Então, bora substituir.
1.318 é igual a 1.230 mais 7x ao quadrado, menos 2x mais 10x dá 8x e mais 1 está aqui. Ajeitando isso aqui, vai ficar 7x ao quadrado mais 8x, ó, 1 com 1.230 dá 1.231, que é igual a 1.318. Porque se 1.318 é igual a isso é igual a 1.318. Passa 1.318 para o primeiro membro e isso lembra para você uma equação do segundo grau. 7x ao quadrado mais 8x menos 87 igual a zero. Você já sabe resolver, né, gente? Uma equação do segundo grau. Vamos resolver. Delta. O A é 7, o B é 8 e o C é menos 87. Então ficou B ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes quem é o A, 7, quem é o C, menos 87. Menos com menos é mais. 64 mais isso dá 2.500. Como é que calcula as raízes? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Delta é 2.500. A raiz de 2.500, gente, dá para fazer, porque 2 zeros dentro de uma raiz sai só um zero. E a raiz de 25 é 5. Então ficou menos 8 mais ou menos 50 sobre 14. O valor positivo aqui, menos 8 mais 50, 42 por 14, 3 anos. E o valor negativo era menos 58 por 14, não interessa, porque o número, o tempo do funcionário em anos tem que ser um valor positivo. Então, 3 anos é a resposta, letra C. E, Carlos, gostei, né? Você adaptou o determinante a questões do dia a dia. Mais uma que eu adaptei para você e vem do mesmo lugar, IFSU, questão interessante. Uma empresa de informática constatou que o custo total em milhões de reais para produzir seus equipamentos é dado pela função determinante de A, está aí a matriz 2 por 2, mais o determinante de B, está aí a matriz 3 por 3, menos 10x mais 18, na qual x é o número de equipamentos produzidos em dezenas. Com a quantidade de Qual a quantidade de unidades que devem ser fabricadas para que o custo seja mínimo? Galera, custo mínimo, custo máximo, lembra a função polinomial de segundo grau. Então, para a gente poder chegar nisso, vamos calcular os determinantes. 2 por 2, o que é que eu faço? Diagonal principal, ó, 2 vezes x ao quadrado, menos, vai trocar o sinal, mais 2x. Então, esse é o determinante da matriz A. O determinante da matriz B, lembre, você repete as duas primeiras colunas, né? E vamos ver se a gente faz direto. Galera, como é que a gente vai fazer aqui, ó? 0 vezes menos 1 vezes 2x dá 0. 2 vezes 0 vezes 1 dá 0. Vai ficar só isso aqui, ó. Menos x ao quadrado menos 1 vezes 0 vezes x também dá 0, ou seja, não vai ficar nada. Vamos pegar agora subindo, né? Menos, ó. 1 vezes menos 1 menos x ao quadrado menos 1, fica isso aqui. 1 vezes menos 1 menos x ao quadrado menos 1. Essa parcela que sobe vai dar zero, porque x vezes 0 é 0. 2x vezes 0 vezes 2 é 0. Ou seja, a única parcela que contou foi essa aqui subindo, né? Aí eu faço um joguinho de sinal aqui e encontro que o determinante de B é menos x ao quadrado menos 1. Então, preste atenção. O determinante de A é isso aqui, o determinante de B é isso aqui. O que o enunciado diz? Que o custo é dado por determinante de A, que eu já calculei, mais o determinante de B, menos 10x mais 18. Cuidado aqui com a brincadeira da matemática, né? 2x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2x menos 10x é menos 8x. E menos 1 mais 18 é 17. Achei o custo. Função polinomial de segundo grau, o custo é mínimo, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Ele quer o custo mínimo. Seria o x do vértice ou seria o y do vértice? Na realidade, ele não quer o custo mínimo. Ele quer o número de unidades para o custo ser mínimo. Então, galera, cuidado com o enunciado. Se ele quisesse o custo mínimo, você faria o y do vértice. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou qual o número de unidades para o custo ser mínimo. X do vértice, menos b sobre 2a, menos 8 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos é mais, né? 4 dezenas, ou seja, 40 unidades. Seria então letra D. E Carlos, gostei, né? Você usou nas questões 2 e 3. Na 2 você usou a equação de segundo grau para eu revisar. E na 3 você usou valores máximos ou mínimos de uma função polinomial de segundo grau. Gostei. Apesar de não ser um assunto que não tem incidência no Enem, você está colocando aí para a gente fazer uma revisãozinha. Vamos então à nossa questão 4. Seja A uma matriz quadrada de ordem 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas, né?
com determinante maior que zero e A menos 1 a sua inversa. Se 16 vezes o determinante da inversa é igual ao determinante da matriz 2A, o que significa 2A? Que todos os elementos da matriz A foram multiplicados por 2. Ela tem duas linhas, tá? Então, o determinante de A vale. Então, gente, para fazer a questão, vamos com muita calma. A propriedade 9 me diz, a gente até usou na primeira questão, que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. E esse é o detalhe da propriedade 5. Como é uma matriz de ordem 2 e ela foi multiplicada por 2, o determinante da multiplicação da matriz por 2, que é o K, vai ser K elevado a N. Agora vamos entender por que aqui fica o número que eu multipliquei elevado a N. Porque, gente, cada vez que você multiplica uma linha, você multiplica por K. Como são duas linhas, é K vezes K, ou seja, K elevado a 2, porque N é 2. Ou seja, o determinante da matriz 2A vai ser 2 ao quadrado, porque cada linha foi multiplicada por 2, como ela é com duas linhas, fica 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes o determinante de A. Então, em outras palavras, o determinante de 2A será 2 elevado a N, onde N é a ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante de A. Então, o determinante de 2A é 4 vezes o determinante de A. Então, veja, o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz A, e o determinante de 2 vezes a matriz A é 4 vezes o determinante da matriz A. Substituindo nessa expressão aqui, vamos lá. Determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A, e determinante de 2A é 4 vezes o determinante de A. Cuidado agora, olha o que foi que eu fiz aqui, gente. Eu agora vou fazer o seguinte, ó. Esse determinante de A vai passar multiplicando o determinante de A. Uma coisa vezes uma coisa dá a coisa ao quadrado, não importa o que é essa coisa. Então, aqui ficou o determinante de A ao quadrado. 4 está aqui, né? Então, esse 4 passa dividindo 16, a gente conclui que o determinante de A ao quadrado é 4. O número ao quadrado, quando passa para o outro lado, passa a raiz. Então, o determinante de A é mais ou menos a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. O enunciado da questão diz que o determinante é positivo. Então, o determinante poderia ser 2 ou menos 2, mas como o enunciado está dizendo que é positivo, o determinante da matriz A é 2. Está aí, letra D. Carro, muito massa. Exercício 5 lá de Santa Catarina. Analisa a matriz A abaixo, cujo determinante é menos 2. Então, gente, essa matriz A aqui, a matriz formada pelos números A, B, C, D, E, F, G, H, I, tem determinante menos 2. Aí ele dá possibilidades de determinantes. O determinante 1, ó, D, E, F, A, B, C, G, H, I. Você percebeu que eu troquei de posição as duas linhas da matriz A. O segundo determinante, ele multiplicou toda a matriz por 3. A primeira linha por 3, a segunda linha por 3, a terceira linha por 3. No terceiro, ele zerou a segunda linha. E no quarto, ele fez uma combinação, parece que ele usou Jacob, a gente vai comentar isso, tá? Ele multiplicou a primeira linha por 2 e somou com a segunda, ó, porque a segunda linha é D, E e F, então ele multiplicou a primeira por 2 e somou com a segunda, aí ficou D mais 2A, E mais 2B e F mais 2C. Ele quer que você encontre, gente, os determinantes das situações 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um a um, porque essa questão está resgatando aquelas propriedades. Então, vamos lá. O primeiro determinante eu troquei de posição. Então, o determinante é o sinal trocado. Você lembra ainda? Quando eu troco de posição duas linhas ou duas colunas, o determinante inverte o sinal. Como o determinante inicial é menos 2, ficou que o determinante da primeira matriz é o inverso da matriz original. Menos menos 2, inverso não, o oposto. Menos menos 2 deu 2. A segunda matriz, você vai lembrar, se eu multipliquei a primeira linha por 3, a segunda linha por 3 e a terceira linha por 3, o novo determinante vai ser multiplicado cada linha por 3. 3 vezes 3 vezes 3, determinante de A. Como o determinante de A é menos 2, esse determinante aqui vai ser 27 vezes menos 2, que dá menos 54. Gostei, cara. Terceiro exemplo, já sabe, se uma linha ou coluna é formada tudo por zero, o determinante é zero. E a quarta, você percebeu que é uma combinação linear? Perfeito. Se é uma combinação linear, gente, o determinante não muda, tá? Eu até fiz de um modo diferente, mas
dá o mesmo resultado. Eu separei, né? Eu coloquei o primeiro determinante igual e o outro, ó, eu separei D de 2A. Só que a gente sabe que esse determinante é o mesmo e esse aqui dá zero. Mas se você tivesse visto que era uma combinação linear, ó, deu a mesma coisa, menos 2. Gostei, cara. Então, a alternativa correta. O determinante da primeira é 2, o determinante da segunda é menos 54, o da terceira é 0 e o da quarta é menos 2. Beleza, cara. Entendi. Será que agora é Van der Monde? Será? Dada a matriz mostrada na figura abaixo. Não, cara, não é Van der Monde não, que a primeira linha não é formada por um não. Mas você percebeu que em todas as linhas está tendo uma multiplicação por 3? Ele quer que você ache o determinante da inversa dessa matriz. Então, vamos achar logo o determinante da matriz. Então, gente, o pulo do gato é o seguinte. Primeiramente, eu coloco o 3 para fora. Porque se eu colocar o 3 para fora, ficou 3, 30, 300, 3 ao quadrado, 30 ao quadrado, 300 ao quadrado. Observe que eu estou usando essa propriedade. O determinante da matriz A é Van der Monde aqui, ó, tá? Só que como eu estou multiplicando por 3, atenção, isso aqui, gente, isso aqui não é determinante. De novo, ó, isso aqui eu estou dizendo que a matriz M é 3 vezes a matriz A. De novo, a matriz M, deixa eu voltar aqui. A matriz inicial, que é essa daqui, é a matriz M, ok? Beleza. Aí a nova matriz que eu estou fazendo, o determinante da nova matriz é 3 vezes a anterior. Então, o determinante dela vai ficar 3 ao cubo. Por quê? Porque a primeira linha foi multiplicada por 3, a segunda por 3 e a terceira por 3. Então, na hora de calcular o novo determinante é 3 ao cubo, porque cada linha foi multiplicada por 3. E eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Cara, como é que a gente faz isso aí, cara? Van der Monde, né? Essa matriz aqui. Vamos ver o que é que diz Van der Monde? Segunda linha, log de 30 menos log de 3, log de 300 menos log de 3. Lembra que você pega o primeiro aqui, que é 3, e pega os dois da frente e subtrai ele, ó. Log de 30 menos log de 3, log de 300 menos log de 3. Agora eu pego o segundo elemento, que é 30. Aí faço log de 300 menos log de 30. Preciso da aula do logaritmo, né, gente? Ih, revisando tudo, hein, Carlão? Pois é. Aula de logaritmo. Você lembra quando eu tenho o logaritmo subtraindo? A divisão fica log de 30 sobre 3. E aqui, ó, log de 300 menos log de 3. A divisão, 300 por 3. E aqui, ó, log de 300 sobre 30. Log de 30 sobre 3 é log de 10. Log de 300 sobre 3 é 100. Log de 3.000 sobre 30 é 300 sobre 30. Desculpa, é 10 de novo. Carlos, quanto é o log de 10? É 1. Eu já aprendi em aula do logaritmo. Quanto é o log de 100? Lembra que fica 10 ao quadrado e fica 2 vezes log de 10? Aquela propriedade da potência? Dá 2. E log de 10 é 1. Gente, aqui ficou 27 porque é 3 ao cubo. Lembra que cada linha foi multiplicada por 3? Então fica 27 vezes 1 vezes 2 vezes 1 dá 54. Só que ele não pediu o determinante da matriz M, ele pediu da inversa. Aí eu sei pelo teorema de Binet, uma consequência do teorema de Binet, que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. 1 sobre 54, tá aí, letra C. Tá aí, cara, gostei. Dada a matriz A, agora vamos fazer uma questão em que a gente vai precisar usar ou o teorema de Laplace ou a regra de Chiot. Vamos ver qual dos dois eu escolhi. Mas lembre que para usar Chiot, eu tenho que ter primeira linha e primeira coluna igual a 1. E se você olhar, ela tem, né? Aqui, ó, 1. Então, será que eu escolhi Chiot ou Laplace? Você pode dar uma pausa e tentar fazer. Tá bom? Então vamos lá, cara. Ele quer saber qual é a soma do módulo dos valores de x que tornam o determinante nulo. Então ele quer pegar todos os valores de x e quer calcular a soma do módulo de todos os valores de x. Se x tiver 3 valores, eu tenho que fazer o módulo do primeiro, preciso da função modular, módulo do segundo e módulo do terceiro. Então vamos ver o que foi que eu fiz. Escolhi Chiot, gente. Olha só. Podia ser Laplace? Podia. Escolhi Chiot. Tá? Então eu escolhi Chiot porque esse elemento é 1 aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Você ainda lembra? Você tira a primeira linha, a primeira coluna e faz o quê? Relembra a teoria. Pega esse elemento menos o elemento da coluna e da linha que foi suprimida, retirada. Então vai ficar 1 menos a diferença deles, ó, 2x vezes x ao quadrado. Aqui a mesma coisa, x menos 1 menos a diferença deles. Aqui, ó, 2 menos 0 vezes x ao quadrado. Aqui embaixo, x mais 4 menos 1 vezes 2 vezes x. 0 menos 1 vezes 0. E aqui, ó, 0 menos, ó, você multiplica pelo 1 e pelo 0.
Aqui embaixo, menos 1, bora, você faz o quê? Menos 1, menos. Aí você pega o x e o 2x, o que está de azul, que foi retirado. Menos 1 menos x vezes 2x. Depois 1 menos x vezes 0. Depois x menos 2 menos x vezes 0. Gente, eu vou deixar você olhar com muito cuidado as subtrações e eu vou ficar com o determinante 3 por 3. 1 menos 2x ao cubo, x menos 1, 2, menos x mais 4, 0 e 0, menos 1 menos 2x ao quadrado, 1 e x menos 2. Pronto, eu reduzi o grau, a ordem de 4 para a ordem 3, que é o que faz XO. Como é que eu resolvo esse determinante? Poderia repetir as duas primeiras colunas? Poderia, mas para treinar, eu vou usar agora dentro da própria questão Laplace. O que é que você aprendeu sobre o teorema de Laplace? Eu escolho a linha ou a coluna que tiver mais zeros, né? E eu já estou vendo que eu escolhi a segunda linha que tem 0 e 0 aqui. Então vamos usar o teorema de Laplace, escolhi dessa linha, lá vou eu pego A, 2, 1, quer dizer, o primeiro elemento aqui dessa linha, segunda linha, primeira coluna, vezes o cofator, mais o elemento da segunda linha da segunda coluna, vezes o cofator, mais o elemento da segunda linha, terceira coluna, vezes o cofator. De cara, gente, eu já vejo que esses dois vão zerar aqui, né? Que esse elemento aqui é 0, vezes qualquer coisa é 0, e 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí olha que legal, vai sobrar só o A21, que é menos x mais 4, e o menor complementar, que é, o que é o menor complementar? Você ainda lembra o que é o menor complementar? Vou revisar para você. O menor complementar vai ser o quê? Menos 1 elevado a... Aliás, desculpe. Menor complementar não. O cofator vai ser o quê? Menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar D21. Né? Todo cofator é menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar. Eu estou pegando aqui o A21, tá, gente? Então, vamos pegar segunda linha e primeira coluna. Eu vou retirar, né? É assim que a gente faz Laplace. Segunda linha e primeira coluna eu retiro. O que sobrou foi esse determinante aqui que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Aí fica menos 1 elevado. Eu somo linha com coluna elevado ao cubo vezes. Como é que faz esse determinante? Produto da diagonal principal, x menos 1 vezes x menos 2, menos produto da diagonal secundária. Quando você desenvolve aqui dentro, dá x ao quadrado menos 3x. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, esse elemento aqui, o cofator, é dado por isso aqui. Eu posso substituir aqui, né? Como A21 é menos x mais 4 e o cofator é isso aqui, fica menos 1 vezes x ao quadrado menos 3x. Fazendo com muito cuidado essa multiplicação aqui, gente, nós ficamos o seguinte, ó. Isso aqui, gente, dá negativo. Aí eu já, aliás, eu peguei menos x mais 4 e multipliquei por menos 1, né? Quando eu multiplico por menos 1 aqui, ficou x menos 4. E aqui ficou x ao quadrado menos 3x. E agora eu vou fazer algo surpreendente aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Atenção, eu não vou fazer chuveirinho. Olha o que eu vou fazer, preste atenção. Olha que legal. O enunciado deseja que o determinante seja 0. Isso é o que está no enunciado, gente? Beleza, aí o que foi que eu fiz aqui, gente? X ao quadrado menos 3x, ao invés de sair multiplicando, eu fui para uma solução mais prática. Eu vi que x ao quadrado menos 3x eu posso escrever como x que multiplica x menos 3, né? Coloco x em evidência e faço assim, ó. X ao quadrado por x é x, menos 3x por x é menos 3. Vai ficar mais fácil, porque se eu desenvolver isso aqui, dá uma equação do terceiro grau, e eu não sei resolver a esse nível do curso. Então agora, gente, se o produto de três números é 0, qual é a conclusão que eu chego? Um deles é 0. Então, ou a solução x menos 4 é 0, que daria x igual a 4, né? X é 0, ou x menos 3 é 0. Porque se eu fizer x menos 3 igual a 0, passo o menos 3 para o outro lado, x é 3. Se eu fizer x menos 4 igual a 0, passo o menos 4 para o outro lado, x igual a 4. Então, observe que tem três valores de x para que 0 determinante. Ou x é 0, ou x é 3, ou x é 4. O que a questão pediu? A soma dos módulos dos valores de x. Módulo de 0 é 0. Lembra que o módulo torna positivo qualquer valor negativo. Módulo de 3 é 3. E o módulo de 4 é 4. Então, somando os módulos dá 7. Portanto, a alternativa A. Vai fazer Enem, gente? 99,9% de chance disso aí nem aparecer no seu Enem, tá bom? Mas vai fazer concurso militar, vai fazer vestibulares aí pelo Brasil afora que pede determinante, essa aula atende
tudo que você precisa sobre determinantes, tá certo? Então, um abraço grande, se encontramos na aula 56, Sistemas Lineares 3x3, em que a gente usa alguma coisa de determinante lá. Abração bem grande, até a próxima.